Você não precisa comprar ações. Pois essa é uma opinião bem contraditória e eu não estou aqui dizendo ela só para gerar algum tipo de hype ou de intriguinha, alguma coisa do gênero. Mas sim, porque eu tenho visto cada vez mais aqui no mercado brasileiro as pessoas simplesmente papagaiando e repetindo frases, repetindo estratégias de sucesso, como se investir fosse simplesmente uma receitinha de bolo que serve para todo mundo da mesma maneira. E é fato que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E com isso, obviamente, tem crescido o número de investidores que chega, principalmente na bolsa de valores, tenta seguir ali o que a maioria diz que é o correto, a diversificação, a compra de boas empresas, o sentar a bunda e esperar, e acaba se frustrando porque vê muita volatilidade no meio do caminho. Mesmo as tais boas empresas vão sofrer quedas de preços ao longo da sua trajetória como investidor, muitas vezes quedas de preços bem grandes. Só que a gente tem que lembrar que estamos no Brasil, né, onde a renda fixa é muito forte. Sempre foi, não vejo no futuro próximo essa história mudando. É justamente por isso que eu defendo que o brasileiro ele não precisa investir em ações. Ele pode, funciona, dá certo, sim. Porém, não é para todo mundo. Você não deveria se sentir mal por não gostar ou por não se sentir bem investindo em ações e definitivamente não deveria ceder à pressão social, porque ao contrário de em outros países onde a renda fixa é uma verdadeira porcaria, aqui no nosso país investir em renda fixa é a maneira mais fácil e mais segura de você ver o seu patrimônio crescer. E não cai na conversinha fiada dessa galera que diz que é perda fixa, ou de que só investe na renda fixa que não sabe o que está fazendo, e asneiras desse tipo. Inclusive, nesse vídeo eu quero te mostrar com dados e gráficos e resultados pessoais, meu e dos meus alunos, de que é sim possível você ter muito resultado usando a renda fixa como base fundamental da tua carteira e assim construindo um portfólio que tem muita segurança, muita liquidez e ainda assim tem muito retorno, que é o que dizem que é impossível, né? Mas eu vou te mostrar que não é o caso. Para começo de conversa, eu quero te mostrar alguns gráficos aqui e trazer dados bem quantitativos com relação ao poder da renda fixa brasileira com relação ao mercado de ações na nossa bolsa de valores. Espero que o gato quer participar aqui da aula. Para começo de conversa, esse daqui é um gráfico desde 2013, então temos aí mais de 20 anos de dados, comparando o desempenho do índice Bovespa e das duas rendas fixas, acho que é assim que fala, né? Que a gente tem aqui no nosso país, né? O CDIzão da massa e o IMAB, que é uma carteira de títulos do Tesouro IPCA+. Basicamente, a gente pode resumir como o CDI, o azulzinho, sendo a renda fixa curta, liquidez diária, e o verdinho aqui, o IMAB, sendo a renda fixa mais longa, atrelada à inflação. E aqui você pode ver que nesse gráfico ambos dão aí um baile no Ibovespa, né? O CDI fica aí com uns 140% a mais de retorno nesses 20 anos, e o IMAB quase o dobro do CDI, né? 1.348 contra 717. Eu poderia acabar esse vídeo aqui, que isso provavelmente seria bem impactante, talvez, acho muito provável que você nunca tenha visto esses dados, nunca tenha feito esse tipo de análise, porque pouquíssima gente faz, né? O brasileiro não gosta muito de fazer conta, mas é fato de que, na média, a renda fixa deu um banho na nossa bolsa de valores ao longo dos últimos 20 anos, com exceção aqui do pré-2008, onde a bolsa estava de fato rendendo mais do que a renda fixa, mas desde então é só tragédia, né? Aqui nem vou colocar o dólar na questão, vamos falar só dos investimentos aqui no Brasil, tá? Mas eu sou um cara que eu gosto de ser o mais transparente possível, tá? Então, essa figura aqui, por mais que ela seja verdadeira, é só uma foto do que aconteceu. E definitivamente não é a melhor maneira de você fazer uma análise quantitativa, tá? Porque isso daqui é simplesmente um desempenho acumulado. Se eu pegar um ano onde eu tive um retorno muito grande para qualquer um dos dois lados, isso vai destoar muito esse gráfico. Então, o que a gente precisa analisar de verdade é um gráfico onde você não veja só uma foto, você veja um filme do que aconteceu. E o gráfico que faz isso aqui pra gente é o gráfico de janelas móveis, tá? Essa é uma função paga desse site aqui, mais retorno. Então, possivelmente você não vai ter acesso aí, a não ser que você queira pagar, mas é um gráfico muito mais interessante, tá? Então, basicamente, aqui a gente consegue escolher qual é o tempo da nossa janela, e aí cada pontinho agora no meu gráfico não vai ser o dado ali de um dia, ou acumulado até aquele momento. Não, cada pontinho que tem aqui no meu gráfico é o quanto cada um desses ativos rendeu
nos últimos 12 meses. Eu posso mudar para 36 meses, que são 3 anos. Eu posso mudar para 60 meses, que é o máximo aqui, que são os últimos 5 anos. Eu, naturalmente, gosto de ver janelas maiores, né? Afinal, todos nós dizemos que somos investidores de longo prazo. Mas a gente vai fazer uma análise aqui em, acho que 3 níveis, dá para ficar bem legal, né? Então, se eu trago aqui para a análise que eu mais gosto, que é a janela de 60 meses, a gente tem uma história diferente daquela que a gente viu no gráfico do retorno acumulado, né? Onde simplesmente a renda, eu poderia te falar que a renda fixa é suprema com relação à bolsa de valores. Aqui a gente tem uma história diferente, por quê? Porque vão sim existir momentos onde a bolsa de valores, pela sua volatilidade natural, vai dar um banho na renda fixa. E tá tudo bem, esse é o comportamento que a gente espera. Só que o que eu quero que você entenda é de que é muito determinante o seu ponto de entrada. Em um ativo volátil, quanto mais, vamos reformular, quanto mais volátil é um ativo, quanto mais o preço dele balança, mais importante é o preço que você está entrando ali. Então, se você entrou na Bolsa de Valores aqui, nessa janela, aqui, ó, pega aqui 2013, então estou falando de 5 anos antes, ou seja, você comprou lá em 2008. Você teve um retorno em 5 anos de menos 35%, enquanto quem ficou no CDI, quietinho, com a bunda na parede, teve um retorno de 61%. Quem comprou a renda fixa mais longa, o IMAB, 97%. Percebe que uma análise que os investidores, principalmente a galera do buy and hold, não faz, é essa, de que fala, pô, beleza, tudo bem, eu aguento as quedas, tá tudo bem, eu sou um investidor de longo prazo, discípulo do Warren Buffett. Mas não é só isso, meu amigão, porque não é que você só perdeu 35% lá do seu valor e depois suas ações vão subir de novo, mas você deixou de ganhar 60%. Esse é o seu custo de oportunidade aqui no Brasil, minimamente falando, né, o CDI. Então, você não está para trás aqui só 35%. Você tem que recuperar esses 35% que caiu. E aí a gente tem que lembrar daquela regrinha, né? De que, pô, se caiu 35%, não basta subir 35% para voltar para o 100%, né? Se eu pegar aqui, ó, 100 vezes 0,65, ou seja, perdi lá os meus 35%. Agora não basta eu fazer vezes 1,35, ou seja, ganhei 35%, eu não vou voltar para o 100, voltei para 88% do que eu tinha. Então, na verdade, se eu estou aqui no 65, eu preciso subir aqui, ó, 50%, mais de 50% para eu voltar para o 0 a 0. Então você tem que ganhar, depois de uma queda assim, você tem que ganhar 50% para voltar para o 0 a 0 e mais 60% para você voltar para o 0 a 0 do custo de oportunidade. É aqui que está o risco de você ficar de fora na renda fixa brasileira. Então não caia na conversinha da galera de que não sabe investir em renda fixa, tá? Mas eu tenho que te mostrar aqui também, obviamente, os momentos bons, né? Se você entrou lá na bolsa em 2016, pós-impeachment da nossa presidenta, você teve um retorno muito melhor na bolsa de valores do que na renda fixa, né? O CDI rendeu 43, a renda fixa mais longa 97, a bolsa 197. E, naturalmente, a gente tem que lembrar também um disclaimer importante, Ibovespa é um índice, é uma média. Se você sabe escolher boas ações, o seu desempenho tende a ser melhor do que a média. Mas, se você acha que sabe escolher boas ações e acaba escolhendo ações piores do que a média, o seu desempenho tende a ser pior do que o Ibovespa. Eu sei que é uma verdade difícil de aceitar, mas engolir o ego faz bem pro teu bolso. E qual que é a conclusão que a gente tem que chegar aqui? De que a renda fixa é muito poderosa, mas existem momentos de eu me posicionar mais na bolsa de valores para tentar surfar ali um ganho de capital maior. Isso se chama ser um investidor um pouco mais ativo. Ao contrário do que o mercado defende, o que o mercado pede de você ser o passivão de só compro, sou buy and hold. Não, é sim inteligente da sua parte e inteligente com relação ao teu patrimônio saber os momentos onde você deveria se posicionar mais em um determinado ativo ou mais em um determinado outro tipo de ativo. E o que eu quero te trazer aqui também é de que se você não quer ter trabalho nenhum e só quer ver seu dinheirinho crescendo mês a mês, fica na renda fixa, não tem problema nenhum em fazer isso. Com certeza você vai ter bons resultados. Pode não ser os resultados super ultra espetaculares? Pode ser que não, mas vão ser excelentes resultados porque a renda fixa brasileira paga muito bem, especialmente se você, assim como eu, não simplesmente se contenta em só colocar seu dinheiro na renda fixa, em só ter a renda passiva dos investimentos, onde você não tem que fazer nada, fica só de perninhas pro ar. Agora, se você quer tomar o controle da situação e busca criar uma segunda fonte de renda com o mesmo dinheiro e faz ali também, além da renda passiva do dinheiro crescendo mês a mês, você coloca uma renda ativa,
que você consegue fazer com o mesmo capital, como por exemplo o que eu faço na arbitragem de pares, onde eu tenho meu dinheiro na renda fixa, e vou mostrar isso aqui para você, né? Se eu vim aqui na minha posição, ó, nessa carteira, por exemplo, eu estou aí agora com 112 mil reais na renda fixa, e tem um pouquinho de Banco do Brasil que eu comprei também depois da queda, né? Mas vamos considerar só a renda fixa, 112 mil reais. Só que percebe que tem um monte de ações aqui também? Isso daqui é a minha estratégia de arbitragem de pares. E como que funciona esse negócio? Basicamente, eu mantenho meu dinheiro na renda fixa ou numa carteira de ações, se você assim preferir, e com o mesmo capital, fazendo aqui uma alavancagem patrimonial, né, usando o mesmo dinheiro para render 2 vezes, eu consigo rodar a minha estratégia e ter resultados como esses, ó. Isso daqui são só as operações desse ano. Então você vê que a maioria está verdinho, né? Tem um outro vermelho aí no meio do caminho, mas a maioria está bem verdinho. E o resultado que eu tenho com isso até agora é isso daqui, ó. Só nesse ano, entrando em cada uma dessas operações com 10% do meu capital, com um risco bastante controlado, eu estou falando que eu adicionei de retorno mais de 30% na minha carteira. A gente está aqui no mês 8, então em 7 meses eu botei 30% de retorno na minha carteira sem tirar meu dinheiro da renda fixa. O meu capital segue rendendo aqui, ó, no LFTS 11, que é um Tesouro Selic. Então sigo recebendo aqui 1,10%, 1,20% ao mês. Esse ano já deve ter dado uns 8% de retorno. E eu fiz mais 30%, porque aqui é o que eu tô falando. Renda passiva, 8% da renda fixa quietinho, sem trabalho nenhum. Renda ativa, mais 30%. Então, a carteira como um todo, essa parte da renda fixa, rendeu 38% apenas nesse ano. Apenas em 7 meses. Esse é o poder de você usar das ferramentas que o mercado financeiro te dá e ter uma estratégia que é estatisticamente lucrativa, que a gente está falando até agora 130 operações, então não é uma ou duas que deu certo na sorte, como tem muita gente por aí, é algo estatístico, é algo que tem seus altos e baixos, mas a tendência é sempre para cima. Isso daqui é uma estratégia que, se faz sentido para você, você tem 2 opções. Você pode acessar o primeiro link aqui da descrição, conhecer o Motor Renda Dupla, que é o meu curso mais comunidade, onde eu te ensino a fazer isso. Você vai estar lá com quase outras 200 pessoas que aplicam essa estratégia no dia a dia, estão tendo resultados consistentes, e aqui nessa página, nesse videozinho, eu te explico como que funciona isso. Ou você pode simplesmente entrar no Pares da Bolsa e passar a receber de mão beijada, explicadinho já, só para realmente copiar e colar as operações, caso você queira seguir essa estratégia e ter acesso a esse tipo de resultado. Lembrando, você não vai precisar mudar o que você já faz, a sua carteira de ações, não vai precisar mudar a sua renda fixa, você mantém o que você já tem, e aqui a gente está agregando mais valor, estamos colocando uma nova fonte de renda no dinheiro que você já tem. Isso é desbloquear uma nova fonte de retorno para o mesmo dinheiro, te dando a possibilidade de aumentar o seu retorno em 2, 3, quem sabe 5 vezes mais do que você tem hoje, sem ter que multiplicar por 5 vezes o seu aporte, sem ter que multiplicar por 5 vezes o seu risco, usando aqui a matemática e a tecnologia a seu favor, sem ficar tomando risco burro, porque eu sei que a gente está falando do seu patrimônio, do meu patrimônio, e isso aqui é o nosso futuro. Então não vou te falar aqui para você ficar fazendo day trade 12 horas com a cara na tela, tentando tirar alguma coisa do mercado e acabar perdendo até as calças, né? Isso daqui é uma metodologia mais séria, mais de médio e longo prazo, mais calma e muito mais automatizada também, que é um fator importante para mim. Então, se isso faz sentido para você, é só acessar um desses 2 links que está aqui na descrição. Agora, voltando aqui para nossa análise, para finalizar, a gente fala... Lembra que eu falei que a gente ia fazer essa análise em 3 níveis diferentes, né? Então a gente viu a janela mais longa, que para mim é a mais importante, mas é interessante ver também janelas mais curtas. Por exemplo, 3 anos, que seria aqui o 36 meses, você vê que é um cenário parecido, que eu tenho grandes períodos de tempo onde a Bolsa de Valores vai pior do que a renda fixa, e também um bom período de tempo onde a Bolsa de Valores vai melhor. E lembra, cada pontinho aqui nesse gráfico, estou falando do desempenho dos últimos 3 anos. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que eu acabei não falando na outra janela aqui, é de que a renda fixa longa aqui no Brasil, ela em muitas vezes vai ter um retorno melhor e uma volatilidade menor do que a própria Bolsa de Valores. Percebe mesmo nesses períodos onde a Bolsa dá uma rasgada, que a renda fixa longa, ó, fica próximo. Aqui ficou muito próximo, aqui ficou próximo, aqui a Bolsa disparou, mas aqui, ó, ficou levemente próximo, aqui ficou próximo, aqui ficou próximo. Então, uma coisa muito interessante da gente pensar também é de que, se você quer ter ganhos semelhantes ao da Bolsa de Valores, porém muito mais consistentes, ó, sem tanta volatilidade, sem tanto chacoalhão para lá e para cá,
a renda fixa longa é uma excelente alternativa aqui no Brasil. E aqui de novo, estou falando do Tesouro IPCA+, tá? E para fechar, se eu venho para uma janela mais curtinha de 12 meses, ou seja, aqui eu estou falando de retornos anuais, você vê que o negócio é ainda mais volátil, né? Então, tenho anos onde a bolsa de valores vai pior, ela vai melhor, vai pior, vai melhor, vai melhor, vai pior, vai melhor, vai pior. Percebe que é um negócio muito volátil, por isso que eu falo novamente. Aqui, quanto mais volátil é um ativo, mais importante é o teu ponto de entrada. Então para mim, uma abordagem mais conservadora e mais amigável, psicologicamente falando, mais amigável para o nosso coração, é eu ter uma carteira mais pesada de renda fixa e em momentos onde a bolsa destoar para baixo, onde eu realmente ver que tem oportunidade ali, que tem muito ativo barato, eu vou e aumento minha posição na bolsa. E em momento onde a bolsa dá uma esticada grande, eu vou diminuir essa exposição à bolsa, volto a fazer minha caixinha de renda fixa, meu colchão de renda fixa. E para aquela parte da minha carteira onde eu quero ter um ganho maior do que o CDI, mas não quero tanta volatilidade como da Bolsa de Valores, eu posso ir para a renda fixa longa, que de novo também é muito importante o seu ponto de entrada, tá? Você percebe que na grandíssima maior parte das vezes, na janela de 12 meses, ela fica acima do CDI, e quando eu vou para janelas mais longas, aí já o ponto de entrada é menos importante. Você vê que quase 90% do tempo aqui, a renda fixa mais longa, né, o verdinho, bate o CDI. Então, se você tem paciência na renda fixa brasileira, você consegue ganhar muito indo para a renda fixa um pouco mais longa e principalmente aproveitando as janelas de oportunidade, como é o caso que a gente tem agora. Se a gente for olhar aqui no Tesouro Direto, onde a gente ainda tem aí os títulos, ó, Tesouro IPCA mais 2040, 2050, pagando na casa de IPCA mais 7. Isso daqui a gente ficou ali uns 3 a 5% dos dias da história até esse momento, com taxas nesse patamar. Historicamente, foram períodos excelentes para você comprar e segurar aí, pelo menos por uns 3 a 5 anos, e ter um retorno muito acima do CDI, né? Um exemplo aqui, ó, 100% no IBAMB, que é a renda fixa longa, 50% no CDI, aqui 125 no IMAB, 64 no CDI. Então você consegue render até o dobro do CDI sem botar mais risco na tua carteira, sem tirar o seu capital dos títulos públicos conservadores, tranquilinho, investimento mais seguro que a gente tem aqui no país, mesmo que você não confie muito no governo, é o que eu tenho para te dizer, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Eu te vejo na próxima.